Capítulo 6. Erin nunca se viu tão assediada. Com apenas 14 anos e neta de Bethia, ela ainda estava aprendendo a ser uma boa criada pessoal. E não tinha muitas oportunidades porque não havia mulheres no castelo. E quando alguma visitante como Lady Lavina aparecia, era por pouco tempo. Por isso mandaram-na para cuidar da hóspede recém-chegada. Mas agora queriam trocá-la e ela não aceitava. Na verdade, sua avó queria pôr a mãe de Erin, Joan, no lugar da neta. Assim, talvez conseguissem mais informações. Mas Joan tomava conta dos outros criados. Para que nada saísse errado, precisavam dela lá embaixo. Era uma espécie de governanta sem o título. Havia certas coisas que o conde não sabia lidar ou não se interessava. Era o trabalho de Tilda como castelã. Mas ela morrera há anos. Alguém precisava fazê-lo. E ao invés de colocar um homem no lugar ou uma amante, ele deixou que Bethia e Joan tomassem a frente. Afinal, os homens de Ravenford eram criados simples, já tinham uma função específica ou eram guerreiros. Não havia um administrador dentro do castelo, o conde fazia esse trabalho. O castelo funcionava de forma prática e racional, sem criados específicos para cada coisa mínima. Raramente recebiam visitas, o conde vivia de uma forma atípica e tinha costumes que faziam a rotina do castelo diferir de muitos outros. E então ela tomou a sopa? Perguntou Bethia assim que viu a neta entrando. Não, respondeu Erin, colocando a tigela sobre a mesa. Garota danada, ela não come nada, reclamou. Acho que ela não gosta daquele tipo de sopa com coisas dentro, opinou Erin. Apenas olhou e nem pegou aquela colher dela para provar. Mamãe, você acha mesmo que vai adiantar colocar uma poção do amor na sopa da Lady? Perguntou Joan. Fale baixo. E não é uma poção do amor. É só algo que dizem deixar o coração mais apto ao amor. Disse Bethia, cruzando os braços e parecendo bem chateada por sua famosa sopa ter sido ignorada. Mas ela não come nada em que você coloca isso. Joan cruzou os braços da mesma forma que a mãe. Acho que ela sente que tem algo. Eu acho que Milord não gostaria de saber que conquistou a Lady por causa de uma poção. Opinou Erin, olhando para a mãe e para a avó. Milord jamais saberia, retrucou Bethia. Além disso, eu já disse que a poção não serve para isso. A Lady só ficaria mais aberta a novos sentimentos. E do que você está reclamando, mocinha? Se ela for embora, você vai voltar a descascar legumes. Mas se a Lady ficar, todos ficaremos felizes. Por que Milord vai estar feliz? Então, não me envergonho nem um pouco de querer dar um empurrãozinho nisso, argumentou Bethia com a sua teimosia típica. Você quer que ele continue sozinho? Sem nenhuma boa mulher para confortá-lo, sem nenhuma criança correndo nesta casa, Milord não merece isso. Balançava a cabeça negativamente e Joan concordava. As três foram avançando pela cozinha, Bethia carregando um grande pedaço de carne de veado que pretendia temperar e deixar para curtir. Se ele gosta da Lady, então ela precisa gostar dele também, continuou Bethia, pegando uma faca e dando um golpe na carne. Não quero outra maluca aqui dentro que vai traí-lo e ainda se jogar da torre, dizia com a sua língua afiada, e quando Bethia desatava a falar era difícil fazê-la ficar quieta. Podia discursar e argumentar por horas, por isso era a líder de todos os criados do castelo. Bem, ela acompanhou Milord ao segundo andar, e estavam sozinhos, disse Joan,
como um lembrete oportuno, e Erin já os viu juntos. Isso não garante nada, Joan. Não quero ver Milord se arrastando aos pés de moça nenhuma, por mais bonita que seja. Como vamos saber se ela não veio atrás do dinheiro e do título? Mas ela não veio para cá, foi resgatada, lembrou Erin. E daí? Retrucou Bettia. Depois de ter visto como é o castelo, pode resolver fisgá-lo. Milord não é tolo, Erin defendeu. Afinal, desde que a prima se matou, ele não caiu no conto de mais nenhuma, e já perdi as contas de quantas tentaram. Sim, mas isso foi antes dele ficar encantado por uma delas, respondeu a avó. Eu gosto da Lady. Resmungou Erin, cruzando os braços. Vou amá-la se o fizer feliz, declarou Bettia. O dia estava lindo, apesar do ar frio, o céu estava limpo, muito azul, e nuvens brancas e leves eram vistas ao longe. Quando chegou à janela do seu aposento, Luísa viu que era um ótimo dia para um passeio. No meio da manhã, ela foi andando para fora do prédio principal do castelo. Ela queria desbravar a área externa que agora parecia tão diferente. Não sabia se por estar viva, por ter tanta gente passando, ou pelas mudanças que ainda não haviam sido feitas. Parecia que havia mais espaço e com certeza mais vegetação, enfeitando as áreas que não estavam cobertas com chão de pedra, que devia ter camadas e mais camadas para nivelar o castelo, acima daquela colina. Ela ainda ficava imaginando como eles construíram aquele monstro ali em cima e naquela época, sem toda aquela parafernália moderna e nem guindastes. Segurando o maldito vestido, ela foi contornando o castelo, encontrando entradas, descobrindo passagens entre os prédios que eram todos feitos com propósitos bem claros. E como Havenford foi construída em níveis, a torre mais longe do portão tinha no alto dela uma capela linda, que Luísa só conseguiu ver pela porta, pois em 2012 ali estava lacrada para a futura reforma. Havia a torre na ponta do castelo, a mais alta. A janela leste dela dava para o pátio externo, era muito alta e só tinha janelas lá no topo. Ela sabia que Tilda havia se jogado dali. Milady, Cold apareceu por uma porta que ela não fazia ideia onde ia dar. Virando-se rapidamente, ela encarou o cavaleiro. Era a sua primeira oportunidade de realmente olhar para aquele personagem que viu ser citado tantas vezes pelo conde. Ele também era alto, forte e com ar perigoso. Mas o que combinava com seu nome eram seus olhos claros como um mar gelado. Era um tom lindo de verde água, mas muito frio e atento. Sim, ela parou onde estava apenas esperando. Ele passou a olhar por ela rapidamente, olhou em volta, e ela percebeu que a mão dele se afastou da espada lentamente, enquanto seus ombros relaxaram, como se houvesse soltado a respiração. Então, sem dizer nada, ele colocou a cabeça pela porta e ela escutou um assobio alto, longo e bem agudo. Um minuto depois, o conde passou pela porta, hesitou por um momento apenas olhando-a e avançou em sua direção. Quando chegou bem perto dela, ele já havia conseguido retirar a tensão de sua face. Passeando, milady? Ele perguntou, tentando soar desinteressado. Ela pendeu a cabeça e viu que Cold continuava lá parado e falava com alguém do outro lado da porta, e ela podia apostar as moedas que não tinha, que era com Murray. Estava procurando por mim? Ela perguntou, virando-se novamente para o caminho que seguia. Você saiu para passear há algum tempo. Ele tocou as costas dela. Parecia que era para ajudá-la no terreno irregular onde estavam, mas era por puro conforto pessoal.
É mesmo? Ela olhou o pulso. Estava muito acostumada a ter um relógio em seu pulso esquerdo ou um celular no bolso. Ali não tinha nada para medir as horas. Quanto tempo? Mais de 1 hora. Não percebi. E desapareceu. Ele pausou e soltou o ar lentamente. O pátio externo é de circulação livre hoje. Aliás, em vários dias. O que você quer me dizer? Jordan desistiu de fingir que estava tudo muito bem, e ele não esteve os últimos minutos em pânico, percorrendo todo o castelo atrás dela, com seu coração na garganta, a mão na espada e seus homens espalhados pela descida da colina, e perguntando se viram a Lady deixando o castelo, ou melhor, sendo levada dali. E foi encontrá-la entre a parede externa e a interna, um espaço onde não havia nada, e o chão era de grama e plantas silvestres. Se alguém a seguisse até ali, batesse nela, a ferisse, ou pior, se escutassem seus gritos até localizarem de onde vinha e ele sentia o suor descendo pelas suas costas e hoje estava particularmente frio. O tempo estava limpo e ela ia deixar todos os cabelos da cabeça dele completamente brancos. Helene, o que você está fazendo aqui? Eu queria ver o castelo, mas acho que me perdi. Então, só continuei andando até encontrar uma saída de volta para o pátio externo. Creio que sim. Ela deu de ombros, continuava sem saber onde estava. Que tal se eu lhe mostrar o castelo? Sugeriu o conde, pensando que ia mandar alguém ficar de olho nela quando deixasse o pátio interno. Já vi quase toda a área externa. Eu imagino, em 1 hora dá bastante tempo. Não precisava pôr Murray e Cold atrás de mim. Ele a olhou e riu. Sim, porque era um ótimo remédio para espantar o nervosismo. Ela não fazia ideia, não é mesmo? Não podia simplesmente desaparecer ali. Quando Erin não a encontrou em lugar algum e veio com um apavorante, entre aspas, a Lady sumiu. Betty saiu histérica pelo pátio interno, avisou Aaron, que sempre ficava de guarda ali, e despacharam a notícia. Quando o conde chegou, já tinham revirado o castelo inteiro, faltava sair para o pátio e para a cidade. Ele tentou ter sangue frio e ficar calmo como sempre fazia em situações adversas, mas antes elas não envolviam Helene. Seu coração batia tão forte que ele chegou a se sentir mal. Não os coloquei atrás de você. Eu coloquei o castelo inteiro no seu encalço. Mentira. Betty deve estar até agora olhando embaixo das camas. Meus homens ainda devem estar lá embaixo na cidade, revistando carroças e perguntando sobre você. Ela começou a rir, imaginando o pandemônio que estava por trás da parede onde estavam escondidos. Ia demorar um pouco até Murray conseguir circular a notícia de que ela fora achada. Vamos colocá-la à vista, sim? Eles voltaram para onde Cold estava e passaram para o pátio externo. Luísa sentiu que estava todo mundo olhando para ela e quis abrir um buraco no chão. Será possível que uma lady da Idade Média não podia sair para passear em paz? O que era apenas 1 hora desaparecida? Aquela gente não conhecia privacidade, mas que coisa! Você acha que consegue andar em terreno perigoso? Jordan perguntou quando chegaram aos portões. Vai me levar a um local perigoso? Ela parecia muito animada com isso. Você disse que queria conhecer tudo e eu sei de um local secreto. Claro, onde é? Ele levou-a para o lado de fora do castelo e, para surpresa dela, ajudou-a a sair da estrada e ir andando pela fina faixa de terra que havia entre aquele lado do castelo e a pedra na qual ele parecia estar fundido. O conde segurava a mão de Luísa, fazendo-a andar devagar quando ela queria avançar logo. Seus sapatos escorregam, imagino que saiba disso. Você não me traria se eu pudesse rolar morro abaixo e morrer.
Provavelmente ficará presa nas árvores e terei de usar uma corda para resgatá-la. Milord. Ele riu, parecendo bem recuperado do susto que ela lhe deu, já que conseguia brincar com a possibilidade de ela escorregar dali. Isso sim seria um infarto assegurado. Durante a primavera e o verão, quando as copas de todas as árvores estão cheias e bem verdes, se você olhar de longe, parece que o castelo está flutuando no meio delas. Não dá para ver a base dele, nem a pedra abaixo, e até a colina é toda coberta pela vegetação. A única exceção é o lado dos portões. Deve ser magnífico. Ela apertou a mão dele, que a puxou para um espaço repleto de grama seca. Sim, espero que tenha a oportunidade de ver. Ele puxou-a para abaixarem. Fique bem rente ao chão e olhe nessa direção. O conde deitou com a barriga sobre a relva e Luísa o imitou. Despreocupada em sujar o vestido, o espaço era fino e não dava para deitar de frente. Tinha que ser de lado para o castelo. Ela olhou bem na direção da mão dele e começou a escutar o som de água e logo encontrou a fonte que fluía da colina. Descia quase silenciosamente. Uma queda d'água. Ainda não sei que nome dar a isso, mas foi uma surpresa encontrar água fluindo aqui. E onde vai dar? Tem um minúsculo lago lá embaixo. Fui investigar e descobri que toda a extensão de terra no caminho está inundando, inclusive impedindo o plantio naquela faixa. Será que em alguns anos vai haver um rio? A água é muito fraca, mas leva ao rio. Ele apontou para longe, para o rio que passava bem mais à frente, e provia água à região, assim como separava os dois lados do que todos conheciam como as terras de Ravenford. Luísa sabia que no futuro ele seria controlado e muito bem explorado por barcos que faziam passeios com turistas e os traziam de locais próximos. Eles se sentaram e ali dava para encostar-se às muralhas do castelo. Ela estava achando magnífico. Um dos pássaros que ela sempre via sobrevoando o castelo passou bem perto, soltando um pio que não parecia ter sido de boas-vindas. Estamos perto do ninho? Ela olhou para o pássaro que sumiu sobre a muralha acima deles. Não, eles não fazem ninho aqui. O pássaro voltou, sobrevoando a área bem à frente deles, voando devagar e subindo novamente. Você tem medo? O conde perguntou, notando que ela tinha chegado mais para perto dele. Sabe, do lugar de onde eu venho, não temos contatos com essas aves selvagens. As pessoas morrem de medo. Se você gritar gavião, todo mundo abaixa. O conde se divertiu com o relato enquanto a ajudava a voltar pelo caminho até a subida da colina. Na verdade, aquilo é um falcão, ele esclareceu, quando o pássaro ficou rodando sobre a cabeça deles. Como é que você sabe? Eu vi uns 5 bichos desses voando aqui. Aquele é um gavião, ele disse, apontando para um que voava bem mais longe. Um dos pássaros, sem ser aquele que estava os vigiando quando estavam no caminho, voou até a árvore mais próxima e pousou, observando-os. Esses dois não gostam muito de mim, não é? Eles são meus, vão gostar quando conhecê-la. Não são todos seus? Na verdade, não. Eles são fiéis a quem os treina. Aquela, ele apontou para a ave que os observava, é uma fêmea. Ela é linda, mas não gosta de mim. Não creio que goste, agora eu a esqueci e meu tempo é apenas seu. Luísa apertou levemente o braço dele, mas ficou olhando o pássaro dar uma volta lá em cima da vila e retornar. Eu o libero para brincar um pouco com ela. Tenho amor à minha cabeça. Aquele é o macho, é o par dela. Ele apontou para a ave que voltava para o castelo. Estão se exercitando, eles precisam desse tempo.
E esse voando aqui é o meu falcão. Se estiver solto, ele sempre me encontra. Ela também. Luísa indicou o gavião fêmea. Também. Ele sorriu e deu uma olhada na manga. Ainda estava com a proteção no braço que usava quando soltava as aves. Fique quieta. Ela mal abriu a boca para perguntar e ele levantou o braço na direção da ave pousada. Ela levantou o vôo e desceu majestosamente até pousar no braço dele. Luísa ficou apenas olhando para a ave sem respirar, apertando o braço dele, e mais embasbacada do que em sua primeira visita ao zoológico. Nunca vira um tão de perto e nem tão grande. Esta é Mira. Ele apresentou e trouxe o gavião claro e com as asas rajadas de marrom para mais perto dela. Viu? Ela gosta de você, nem tentou bicá-la. Ela quase arrancou o nariz da última prima que me visitou. Ele acariciou a ave. Eu tenho medo, eu confesso. Ela disse sem se mexer. Mas foi bem feito para essa sua prima. Tudo bem, tudo bem. Ela só está conhecendo você. Vou treiná-la para encontrá-la. Pelo amor de Deus, não! Exclamou Luísa, vendo imagens daquele gavião a perseguindo em campo aberto. Enquanto isso, a ave parecia muito meiga, aproveitando a atenção do seu dono. Não é discutível. No próximo período de cio, Hot e ela terão uma cria e você vai treiná-la para lhe ser fiel. Ele disse e descobriu que estava apreensivo que ela lhe respondesse algo sobre não ficar ali tanto tempo para isso. Não pode ser um coelho? Ela perguntou, ignorando a ideia de ir embora. Mira comeria o coelho, respondeu o conde sorrindo. Ela lançou um olhar para o gavião que, para seu horror, mantinha os olhos nela. Um cachorro? Tenho vários cachorros que adorariam procurá-la, mas não são rápidos como ela e nem enxergam tão bem. Se você gostar de um filhote, é seu. Eles farejam. Não vou mais deixá-la desaparecer, Helene. Radish, o falcão aqui em cima, também é ótimo em caçadas. Ele moveu o braço e Mira levantou o voo. Parecia mais contente agora, depois de receber um pouco de atenção. Ao menos, não estava mais tomando conta deles. Radish, uma ave bonita e avermelhada, pousou onde ela estava quase instantaneamente. E Helene agarrou as próprias mãos. Vai me caçar, milord? Ela podia estar com medo do falcão, mas estava bem o suficiente para provocá-lo. Se necessário. O conde ainda tinha mais um gavião e ela teve o prazer de conhecer Hot e mais 5 enormes cachorros de caça. Depois foram os 3 cavalos de Jordan, que também não pareciam nada dóceis. 2 eram cavalos de guerra não castrados e bem nervosinhos, e o terceiro, o mais velho dos 3, era o mesmo no qual ele a levou para o castelo. Era ciumento e criado para caçadas, era rápido e forte. Obedeciam muito bem a ele, mas ela não queria montá-los por nada no mundo. Quando saiu do estábulo, estava pronta para perguntar se ele também não tinha um leão escondido por ali. Erin ficou feliz de revê-la depois do sumiço da manhã. Luísa só queria um banho depois de tanto contato com os animais selvagens do conde. Até os cachorros dele tinham histórias macabras e iam caçar como predadores. Mas ela havia se divertido muito. Pensou em suas experiências de passeios por parques, com uns patinhos no lago, um sanduíche no shopping e toda a emoção que ficava por parte do cinema no fim do dia. Em Ravenford, se queria passear um pouco, Jordan a apresentava a caminhos perigosos na base de um castelo, uma queda d'água escondida, aves de rapina com temperamento próprio, cachorros caçadores, garanhões de guerra, e ele mesmo que sozinho já era muito perigoso, especialmente para o coração dela. Ele simplesmente levara um simples passeio diurno a outro nível na sua escala.
Infelizmente, parece que todos os bandidos da região resolveram invadir minhas terras para conseguir provisões para o inverno. Esse ano eles estão piores, agindo covardemente e exagerando com as vítimas. Não posso permitir que isso continue. As pessoas estão sendo brutalizadas e não apenas os moradores. Os viajantes estão com medo e os comerciantes não querem trazer sua carga para cá justamente na época que a região mais precisa. Deixaremos o castelo para caçá-los, justamente quando não quero deixar Helene sem companhia. Luísa chegou ao andar térreo e ainda era bem cedo. Ela sempre achava que chegava atrasada, mas agora notava que na verdade não havia ali uma refeição pela manhã como era mais tarde. O conde sempre levantava cedo demais e comia rapidamente. Ninguém mais vinha ao salão pela manhã. E os cavaleiros comiam no prédio anexo ou passavam, pegavam o pão e iam embora. No pouco tempo em que estava ali, ela também descobriu que os homens eram livres para morar na vila logo abaixo, que pelos padrões da época já era uma pequena cidade dividida em duas. Desse lado do rio e coladas ao pé da colina ficavam casas mais simples, dos trabalhadores que precisavam acessar o castelo rapidamente. Conforme ia se aproximando do rio e também do outro lado, comerciantes, artesãos, oficinas e tavernas estavam instalados, ditando o crescimento local. Milady acordou cedo hoje, disse Joan, que estava jogando umas folhas e pétalas em determinados lugares, fazendo exalar um cheiro bom no ar. Sim, e não tem ninguém por aqui. Estão no outro prédio, os homens vão sair. Sair? Para caçar? Indagou Luísa interessada. De certa forma. Algumas casas foram atacadas, pessoas mortas, comerciantes saqueados. Parece que, além de mantimentos, os homens também roubaram umas moças. Moças? Luísa gritou. Sim, milady, e não é a primeira vez, disse num tom de lamentação. Luísa atravessou o pátio, estava tudo tão silencioso que conseguiu escutar seus passos sobre a pedra. Até que se aproximou de uma entrada em arco e escutou vozes de homens. Ia entrar, mas eles já saíam do local e passavam por baixo do corredor aberto para o pátio. Joan olhava da porta que dava para o salão para depois poder contar à mãe. Você vai trazê-las para cá? Eu nem sei se ainda estão vivas. O conde respondeu automaticamente, então parou e franziu bem a testa, olhando para ela. É melhor estarem. Ela respondeu. Volte para dentro, está muito frio, Jordan disse a ela. Traga-as para cá. E não quero moças sendo levadas como se fosse algo comum. Luísa sabia que não estava em sua época e que ali as regras eram diferentes. As histórias de estupros e abusos contra mulheres eram rotina naquela época. Se até no século dela o mundo ainda sofria com esse tipo de problema, ali seria insuportável para sua mente radicalmente contra esse tipo de abuso. Os crimes não chocavam a sociedade como em seu tempo. Ela não teria para quem recorrer e nem o conde podia mudar isso. Mas mesmo assim, se aqueles homens iam sair armados para pegar os malfeitores e trazer as moças de volta, isso significava que não aprovavam isso. Ótimo, pois ela abominava. E não deveria haver essas coisas em Ravenford. O conde parou-a olhando, assim como Cold, Maury e outros cavalheiros que estavam ainda próximos, o suficiente para escutá-la. Todos tinham a mesma feição entre surpresa e admirada. O que estão olhando? Não sabem que não é educado ficarem tanto tempo encarando uma dama? Ela colocou as mãos na cintura e levantou o queixo, fazendo os cavaleiros se virarem imediatamente. Mas continuavam escutando e espionando discretamente. Pelo que me disseram, parece ter sido parte dos homens que atacaram sua comitiva. Pelo jeito, ainda não encontramos todos os malditos, respondeu Jordan,
que quase havia se virado também. As bochechas dela ficaram mais vermelhas e seu olhar tornou-se vingativo. Aqueles malditos! Helene parecia ter uma memória bem vívida do terror que passou por causa deles. E Luísa jamais esqueceria os corpos no chão, o sangue e as mulheres que tiveram suas gargantas cortadas após o estupro. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo, pois não adiantava esconder. Aquele teria sido o fim de Helene se ela não estivesse ali agora. Pois então me traga um vivo para eu mesmo escalpelar. Ela declarou e balançou a mão no ar como se estivesse segurando alguma arma. O conde desviou o olhar para aquela mão delicada e reprimiu um sorriso. Pelo que ele via, à mesa ela parecia ter escrúpulos até com a carne. Quem dirá com o escalpo de um homem? Mesmo assim, pareceu convincente e ele apostaria a própria vida de que ela era capaz. Ela conseguiu provocar aquele mesmo olhar nos homens, só que dessa vez eles arregalaram os olhos pela surpresa, aliada a uma dose de diversão. Luísa cruzou os braços, um pouco envergonhada pela atenção que recebia, mas com sua resolução inabalada. Aquelas pessoas não mereciam morrer, e nem essas meninas, afirmou, fazendo-os lembrar mais uma vez onde havia encontrado aquela lady, de pé no meio dos mortos. Os cavalariços trouxeram todos os cavalos, os homens terminaram de carregá-los para a viagem e estavam prontos para partir. Volte para dentro, milady, disse o conde antes de partir à frente dos outros. Não quero voltar e encontrá-la congelada. Pois então é melhor milord voltar inteiro, gritou Bétia, parada à porta do salão. Luísa olhou aquela mulher rechonchuda e pequena, falando com tanta segurança com o conde, e ficou curiosa para saber de quem se tratava. Voltou pelo pátio e parou perto da porta que dava no salão. Esta é minha avó, aquela de quem lhe falei, milady, disse Erin. É uma honra, milady. Bétia fez uma rápida reverência. Então, enfim, tenho a honra de conhecê-la, respondeu Luísa. Obrigada pelos pratos especiais que me preparou ontem. Estava uma delícia. Fiz apenas o que milord recomendou, disse Bétia, mas mesmo assim ficou toda se achando pelo cumprimento. Por falar nisso, é melhor que entre, milady. Está frio. Para a surpresa das mulheres, Luísa foi seguindo-as em direção à cozinha, que ali era separada do salão, por uma grande porta dupla em arco que dava em um cômodo menor, com uma mesa, e era preciso sair da ala principal do castelo para entrar no prédio da cozinha. Luísa se lembrou de que na sua época a cozinha já havia sido ligada ao prédio central. Ainda assim, devido à configuração de Ravenford, ela ficava muito mais perto do que se esperava. Milady não vai querer ficar cheirando a comida e nem ver como lidamos com certos assuntos delicados na preparação dos alimentos, disse Betty antes que entrassem. Se a Lady não comia uma porção de coisas, imagine se entrasse ali e desse de cara com aquele bando de carne crua, animais sendo abatidos, degolados, estufados, limpos e abertos. Bem, eu estava com a esperança de encontrar um pedaço de pão, queijo, ou quem sabe umas frutas. Oh, milady, está com fome. Por que não disse antes? Betty brigou com Erin e deu-lhe um tapinha. Betty, Erin e Joan saíram correndo, as três procurando guloseimas para Luísa. Mas a última notou o fato e voltou, dizendo para que esperasse mais confortavelmente perto da lareira velha, que antigamente era onde assavam a carne. Mas, após a reforma, tudo foi separado. A lareira do salão era a maior que Luísa já havia visto na vida, em todas as proporções. O patamar superior chegava a ser mais alto do que ela. Mas lá em 2012, a pedra de um dos lados havia desmoronado,
estragando a beleza dela. Erin foi à frente levando pão, queijo e cidra. Betty mandou Joan ficar supervisionando a cozinha enquanto levava maçãs e peras para a Lady. Algo nada usual, mas ela tinha seus motivos e planos. Milady está gostando daqui? Indagou Betty, com um tom casual de quem apenas puxava a conversa. Sim, é muito agradável. Fico impressionada como cuidam bem deste lugar, principalmente por já ter visto como ele ficaria no futuro pela falta de cuidado. Ah, sim, somos todos instruídos por Milord a preservar nosso lar, respondeu Betty em tom de vendedora. E certamente gostam muito daqui, observou Luís enquanto comia um pedaço daquele queijo de gosto forte feito lá. Ninguém ama mais Havenford do que Milord, e com certeza todos nessa terra o amam igualmente, disse Betty, tão seriamente que parecia estar no meio de um discurso formal. Milord realmente é muito querido, disse Erin, enquanto colocava a cidra na caneca e olhava a avó de rabo de olho, tentando entender o que ela estava pretendendo. Tenho certeza que sim, respondeu Luísa, antes de colocar um pedacinho de pão na boca. Andava à frente da lareira, estava com fome, mas a preocupação desviava sua atenção da comida. Eu garanto a Milady que não vai encontrar Lorde mais amado que o nosso, disse Betty. Apenas um homem bom e justo despertaria esse sentimento nesse povo sofrido. O conde ia ficar muito aborrecido ou encabulado se soubesse que Betty andava fazendo toda essa propaganda sobre ele. Eu acredito, respondeu Luísa. Algo a aflige, milady? Indagou Erin, mudando de assunto antes que Betty começasse a tecer sobre as qualidades físicas do conde. Luísa ficou rodando a caneca de cidra na mão. É que Devon saiu e eu... Não lhe disse nenhuma palavra de encorajamento ou conforto. E agora que parei para pensar que ele pode se ferir assim como os outros homens, Luísa estava sendo muito sutil, porque ela não podia gritar por aí que estava aterrorizada com a ideia de Jordan morrer, e ela não teria o que fazer ali naquela época sem ele, e ainda acharia que tinha dedo seu na morte adiantada dele. Era horrível saber que aquele não era o ano da morte dele e, ao mesmo tempo, ter consciência de que, por culpa dela, estava tudo mudando. Betty ficou muda por quase um minuto, o que não era costume dela. Não se aflija, milady. A revolta e preocupação que demonstrou avivou a coragem deles. Afinal, se a senhora pode escalpelar alguém, eles têm o dever de fazer pior, disse Erin com um sorriso. Luísa tentou sorrir, mas seu medo não diminuiu. Talvez, se Helene não houvesse sobrevivido, aqueles homens nem estivessem ali atacando casas, e o conde não precisaria ter saído. Queria continuar alterando tudo de forma positiva, e quem sabe pudesse impedir o terrível destino dele. Já havia conseguido impedir a morte de muitas pessoas. Talvez Erin, Betty e Joan nem estivessem mais vivas se ela não houvesse alertado Jordan sobre os prisioneiros. Mas nem esse pensamento a acalmava. Tenho certeza que se Milady desejar com fervor, Milord voltará inteiro, assim como nossos homens, disse Betty, antes de fazer um sinal com a cabeça para que a neta a seguisse. As duas chegaram até perto da porta que dava para o cômodo anexo. A mulher olhou para trás, mas Luísa estava distraída, andando de um lado para o outro à frente da enorme lareira. Acho que eu estava me preocupando demais, disse Betty. Eu lhe disse que Milady preocupava-se com o bem-estar de Milord. Erin usava aquele tom de, entre aspas, eu avisei. Betty segurou o braço da neta e a fez encará-la, elas tinham a mesma altura. Notou como ela o chamou?
Ela perguntou baixo, em tom de conspiração. Erin franziu a testa, sua mente trabalhava, até que seu rosto se iluminou e ela arregalou os olhos. Sim, respondeu a avó. Tenho certeza que Milord teve intimidades com a dama. Deu um soco na palma da mão esquerda. Ela não teria como saber esse nome se não houvessem conversado intimamente. Intimidades? Erin arregalou os olhos, ainda era muito inocente para ficar distinguindo intimidades. Bétia mantinha todos os homens bem longe da neta, e todo mundo sabia que a garota estava sob a proteção do conde. Então, nada de momentos inapropriados perto dela, mesmo que já estivesse na idade para casar. Sim, nem a falecida, que Deus a tenha. As duas olharam para cima ao mesmo tempo e voltaram a se encarar logo depois. Chegou a chamá-lo assim. Eles tiveram intimidades. Ninguém o chama assim desde que nossa amada Lady, mãe do conde, nos deixou. E que tipo de criada pessoal é você que não notou isso? Mas, vovó, eles ficaram sozinhos por pouco tempo, não tiveram intimidades. Tiveram, alguma eles tiveram. E você trate de deixar essas orelhas em pé, isso é perigoso. Já imaginou se depois de abaixar a guarda desse jeito, Milord for atacado por um punhal traiçoeiro bem no meio de seu coração? Disse Bétia de forma dramática. Nada disso. Vou colocar um pouco daquela poção na comida especial que preparei para a Lady. Ela não vai pôr os pés para fora desse castelo. Acho muito bom que ela esteja morrendo de preocupação. E traga de volta aquela jarra de cidra, que também vou pôr um pouco ali, dizia Bétia resoluta. Bétia foi embora para a cozinha dizendo que sabia muito bem o que preparar para Milady. Já havia entendido o tipo de comida que ela tolerava e certamente pretendia pôr bastante da sua poção miraculosa em todos os pratos. Não houve sinal do retorno dos homens. Estava muito frio. Luísa não queria que passassem a noite ao relento. Por sorte, ainda não começara a nevar. O ar mantinha-se apenas frio e denso. Ela passou o dia todo no salão e, para desgosto de Bétia, disse não ter fome, pois havia comido o que elas trouxeram pela manhã quando estava mais calma. Ao anoitecer, tentou comer uma maçã, mas, por mais doce que estivesse, não conseguiu. Pelo jeito, eles foram para longe do castelo, seguindo o rastro daqueles homens que andavam vandalizando as terras do conde. Joan lhe disse que durante o inverno os ataques aumentavam, pois ficava mais difícil conseguir alimento ou trabalho. Os homens tornavam-se muito perigosos. Não era seguro sair de casa desprotegido. Milady, o guarda da torre avisou que os homens estão voltando, disse Erin ao lado da cama, ainda sonolenta, por também ter sido retirada de seu sono e mal amanhecera. Luísa empurrou as cobertas e correu para trás do biombo onde fazia sua limpeza matinal. Voltou rápido, jogou água no rosto, colocou um vestido de lã para permanecer aquecido e desceu rapidamente, com a trança se desfazendo e pequenas mechas começando a se soltar. Erin corria atrás dela, levando o único xale que lhe sobrara. Os guardas avistavam qualquer aproximação de muito longe, mas devido ao nevoeiro já os viram mais próximo que o usual, e pelo jeito estavam com muita pressa, cavalgando rapidamente colina acima. Luísa encontrou um pandemônio no pátio. Os cavalos entraram com rapidez. Batiam as patas no chão de pedra, produzindo muito estardalhaço. E Bétia gritava e batia em dois homens com algo que parecia ser uma colher de pau muito grande. Como foi que vocês deixaram que o ferissem?
Eu trabalho dia e noite para fazer boas comidas com bons ingredientes, para deixá-los fortes como touros, para proteger Milord, e o que me retribuem? A mulher dizia, enquanto não parava de distribuir colheradas para todos os lados, mas estava se concentrando principalmente em dois homens que Luísa tentava distinguir no meio dos cavalos. Luísa se meteu no meio da confusão e avançou na direção de Bétia. Procurava o conde com os olhos, mas a situação ainda lhe parecia inacreditável. Aquela mulher pequena dando colheradas em Cold e Maury, homens grandes e fortes, metidos em gibões rígidos, proteções e cotas e carregando espadas enormes, e ela não demonstrava o menor medo. O que aconteceu? Luísa, enfim, encontrou Jordan. Cold ajudava-o a desmontar, mesmo com Betty lhe dando colheradas. Não é nada. O conde respondeu, um de seus braços estava dobrado junto ao corpo, e ele não parecia bem, pois estava muito pálido. Mas ela não tinha como saber exatamente já que ele ainda usava aquela proteção de aço e a pesada capa o envolvia. Mesmo assim, pôde ver a mancha de sangue quando ele se movimentou. Ela viu que passaram carregando duas moças enroladas em cobertores. Nós as trouxemos de volta. Ele murmurou, não demonstrou felicidade com isso, pois elas certamente sofreram, e porque sentia dor suficiente para não abusar. Betty continuava exigindo saber como deixaram o conde se ferir dessa maneira. Luísa nem sabia que havia tantas mulheres ali, mas o pátio estava cheio delas, que ajudavam a levar os feridos para serem cuidados. Ninguém parecia ter algum ferimento mortal e nem se mostrava desesperado. Era como se lidasse com essas situações todos os dias. Bétia, eu tomo conta da retaguarda de Milord e da minha vida. Se eu morrer, quem vai olhar a retaguarda? Não posso fazer nada se ele resolve se atracar com um gigante com o dobro do nosso tamanho, armado e disposto a matar as mulheres antes que pudéssemos pegá-las. Explicou Maury, que não aparentava nenhum ferimento grave, ao menos que estivesse à vista. Obrigado pelo aviso, respondeu Cold com certa ironia e se sentou. Na verdade, soltou-se num degrau e Luísa pôde ver que sua perna sangrava muito. Luísa seguiu os dois criados que acompanhavam Jordan, que mancava, e tinha a visão turva pela perda de sangue. Assim, ela não pôde saber do resto da história. Colocaram-no em sua cama e uma senhora chamada Délia, que disse ser irmã de Bétia e curandeira do castelo, apressou-se a começar a despi-lo. Luísa não teve tempo de imaginar se todos naquele castelo tinham algum parentesco com Bétia. A mulher disse-lhe para virar-se, pois não queria ferir sua delicadeza. Como se eu nunca houvesse visto um homem nu, pensou Luísa, pois no seu tempo podia haver um em cada banca, outdoor, programa de TV, etc. Mas era muito provável que Helene nunca tivesse visto nada perto disso. Escutou-o soltar um gemido de dor, mas Délia já havia colocado um cobertor sobre ele. O rapaz que ela conhecia como Elwin e havia ajudado a despir o conde saiu levando a cota, o gibão pesado e os restos das roupas dele. Sabe lidar com ferimentos, milady? Indagou Délia. Sei. Respondeu Luísa, que sabia primeiros socorros lá no tempo dela. Será que Helene sabia algo mais? Pois aqueles ferimentos pareciam ir muito além do treinamento básico que ela recebera. Então, pressione isso, milady. Ela ficou pressionando um tecido sobre o ombro esquerdo de Jordan. Délia deu uma garrafa de bebida alcoólica ao conde, que tomou um longo gole. Depois ela jogou a mesma bebida na ferida, fazendo-o trincar os dentes com a ardência insuportável.
Aquilo não era nenhuma bebida típica encontrada à mesa. Ela mesma a trouxe e sabe-se lá o que havia dentro. Logo após, ela começou a limpar tudo e, quando se deu por satisfeita, começou a costurar o ferimento do lado da perna direita dele. A mulher já parecia ser daquelas que aprendeu que limpeza contava na hora da cura, porque a anestesia local não existia, e o antisséptico era o álcool daquele líquido que ela usou. Luísa assistia tudo com os olhos arregalados e não percebeu quando Jordan abriu os olhos e a fitou. Não devia estar aqui, Helene. Ele comentou, mas não era uma reprimenda. Adoraria que ela não precisasse testemunhar isso agora. Mas essa era a realidade da vida dele, e ela precisaria enfrentá-la. Não fique falando, e Milord não deveria ter voltado ferido. Ela respondeu sem parar de pressionar a atadura contra o ferimento do ombro. Por que não avisou? Eu teria me refugiado em alguma caverna até que os ferimentos cicatrizassem. Ele respondeu e ela pensou em como ele podia fazer piadas quando era costurado, mas achou que ele conversava porque o distraía da dor. Como arranjou isso? Ela perguntou, ainda tentando formar a imagem na mente. E pela situação, só conseguia imaginá-lo sendo tragado por um bando raivoso. Um brutamontes. Ele teria dado de ombros se isso não fosse fazê-lo desmaiar de dor. Nada fora do comum. Este aqui pode ser, milord. Mas este do seu ombro foi um pouco de descuido, ralhou Délia, como se ele houvesse se distraído na hora de pôr o chá na caneca e derramado um pouco na mão. Eu sei. Me distraí com o grito de uma das moças. Ele respondeu também no mesmo tom do chá derramado. Apenas por curiosidade, Luísa levantou um pouco o tecido que pressionava e estava empapado de sangue. Virou o rosto imediatamente. O ferimento era feio, um corte de adaga que certamente fora feito de maneira brusca. O corte estava bem aberto e ia do ombro ao braço, sendo que afinava no final. Virando um talho, a pior parte era em cima. Luísa não sabia se o fato do ombro dele ser tão rígido ajudava ou piorava. Ela podia ver seu pescoço retesado pela dor, grosso e forte, os ombros largos e o peitoral com as formas definidas. O corpo dele era construído para lutar, mas não era como algo definido em uma academia. Era moldado por anos e anos de um mesmo propósito, todo rígido, e quase não apresentava gordura. Mesmo coberto, ela já podia ver algumas marcas que os anos daquela vida deixaram nele. Por que não começa a costurar esse também, Helene? Prefiro quando resolvem tudo de uma vez, disse o conde, como se estivesse pedindo para ela cortar um band-aid. Ele até levou a garrafa à boca e bebeu mais um gole antes de puxar o ar entre os dentes e estremecer quando Bétia enfiou a agulha em um ponto particularmente doloroso. Ela o olhou sem saber o que fazer. Será que Helene sabia mesmo costurar pessoas? Era como coser roupas? E será possível que aquele homem era dormente? Ou estava tão habituado a ser costurado que virara rotina? Por Deus! Ele estava sendo costurado daquele jeito rústico e doloroso. Ela desmaiaria na primeira agulhada. Não, era melhor deixá-la morrer. Ela não queria saber de ninguém lhe jogando bebida e costurando nada nela. Minhas mãos estão tremendo, ela respondeu, e até era verdade. Não banque a fraca comigo, ele disse baixo. Os olhos estavam apenas entreabertos e claros demais. Preciso de sua ajuda. Feche meu ombro. Apenas tente dar pontos retos e estará bom. Ela pegou a agulha já preparada por Délia, que ficou a observando e ajudou a limpar o ferimento. Então,
Com surpreendente sangue frio, começou a fechar o corte no ombro dele com pontos menores que os de Délia, o que provocou mais sofrimento a Jordan, que precisou de outro longo gole de bebida e pareceu sair de órbita por uns momentos. Mas a cicatriz seria bem mais discreta. Quando acabou e ela saiu do quarto porque exigiu que ele fosse banhado, Helene parecia ter deixado o controle novamente e Luísa tremeu, com as costas bem coladas à parede. Apesar do frio, estava suando tanto que seu vestido colara-se ao corpo e a respiração estava irregular. Você precisava ver, Bétia. Ela deu pontos perfeitos, comentou Délia enquanto estavam sentadas, fazendo a ceia da noite. Até melhores dos que os meus. Parecia que estava costurando calmamente no solar e não sobre a pele do conde, que hoje estava particularmente inquieto. Geralmente ele bebe, fecha os olhos e fica lá imóvel enquanto costuro. Ela não tomou a poção que você preparou, reclamou a irmã, que já havia a colocado em tantos lugares que o próximo passo seria dar banho na moça com a tal poção. E devia estar arranjando um problema, porque outras pessoas iam acabar bebendo o que não deviam. Fale baixo. Podem achar que é uma poção de bruxaria e não para o seu bem-estar, ralhou Délia. Milord vai passar bem durante a noite? Bétia perguntou com ar preocupado. Creio que sim. Dei-lhe algo para dormir. Ah, e sabe o que ela me perguntou? Se ele estava completamente fora de perigo. A pobre dama suava frio. Eu disse-lhe que com ferimentos no corpo tudo é muito incerto e que esse é o preço a se pagar para proteger seu povo com honra. Délia levantou o queixo e fez uma pose soberba. Bétia aprovou e as duas riram, mas depois ela olhou a irmã. Acabou condoendo-se pela preocupação da Lady. Não queria que ela ficasse sem dormir. O que ela sentia parecia genuíno. Devia ter-lhe dito que ele já se recuperou de ferimentos como esses facilmente. Ela tem de ver que ele é forte e destemido, mas não ficar com medo por ele ter algum ferimento após essas incursões. Opinou Bétia, pensando em aliviar um pouco a preocupação da moça pela manhã. No final da manhã, Jordan acordou dolorido e com o corpo mole por ter dormido por tantas horas. Mesmo assim, sentia-se melhor, pois o descanso também recuperara seu corpo. Piscou algumas vezes e virou um pouco a cabeça, sorriu levemente, ao encontrar o olhar de Luísa atento sobre ele. Ela estava sentada em um banco acolchoado, mas completamente inclinada para a frente, com os dois braços apoiados na cama e o queixo descansado sobre ambos. Lembro-me de ter-lhe escrito dizendo que gostaria de acordar e contemplar seus olhos. Ele voltou a olhar para cima e um sorriso quase imperceptível moveu os cantos de sua boca. Engoliu a saliva antes de continuar. Mas a ideia realmente não era estar me sentindo fraco, como um bebê quando isso acontecesse. Ela sorriu levemente com a menção às cartas, mas se ateve ao ponto que deveria tratar. Délia disse que você perdeu muito sangue. Besteira, já me senti muito pior do que agora. Em uns 2 dias vou estar bem. Ela disse que levaria no mínimo 1 semana e meia. Délia sempre tem esses delírios em que me faz ficar de cama por mais de 3 dias. O conde já se sentiu mais acordado e com o braço ileso. Tentou se ajeitar melhor, mas ainda estava fraco. Luísa levantou e o ajudou a sentar, colocando um travesseiro em suas costas. Aproveitou para ver se ele estava com febre. Mas acontece, milord, que antes eu não estava aqui para garantir que ficasse na cama o tempo necessário. Ela constatou que ele estava sim com um pouco de febre
e ia ter de mantê-lo bem quieto e tomando aquelas beberagens todas, que ela não fazia ideia do que eram. Não é desse jeito que eu pretendo que me mantenha em uma cama, Helene. Realmente não. Ele respondeu com um toque de humor. Já havia sentido mais dor do que agora. Não eram seus piores ferimentos nem de longe. E já passara dias com febre alta. Portanto, não ficaria gemendo em cima da cama. Ela havia se afastado para pegar um pouco de cidra. Virou-se e o olhou enquanto estreitava os olhos. Foi voltando com a caneca. Pois saiba, milord. Parou ao lado da cama e apoiou uma das mãos sobre o colchão. Que se não se recuperar plenamente, esse vai ser o único jeito em que o manterei na cama. Ele aceitou a caneca que ela levou aos seus lábios e bebeu tudo em pequenos goles. Depois, ela se afastou novamente. Eu não sei onde pensa que fui ferido, mas lhe asseguro que não foi em nenhum lugar próximo de me aleijar. Ela apenas o olhou por cima do ombro. Por enquanto, milord, virou-se de frente e tinha uma faca na mão. Na verdade, sua pequena faca de comer, mas a usava como se fosse algo muito ameaçador. Saia desta cama e terá de se entender comigo. Foi andando para a porta. Agora vou mandar que tragam seu mingau para fortalecê-lo. Sorriu. Pois Délia já havia lhe dito que ele odiava mingau. Luísa saiu do quarto e Jordan recostou a cabeça e fechou os olhos, mas começou a rir sozinho. Devia ter realmente dormido por um longo tempo. Afinal, deixou-a sozinha no castelo por apenas um dia e agora ela já estava ameaçando-o e distribuindo ordens por aí. Gostaria de rir mais um pouco, mas, quando o fazia, seu ombro doía. Portanto, manteve apenas o sorriso, por mais um tempo. Todos os bandidos que encontramos foram julgados, executados ou mortos em combate. Mesmo que fosse diferente, nunca trazemos prisioneiros para casa no inverno. As 2 moças que encontramos foram trazidas de volta, mas confesso estar sem coragem de encará-las. É duro ver o brilho do olhar de uma pessoa desaparecer. E era assim que estavam quando as encontrei. Só Deus sabe quantas vezes foram estupradas por aqueles homens. E meu estômago se revira ao pensar. Preciso me confessar por não pedir piedade pelas almas deles quando queimamos os corpos. O último deles causou um estrago em meu ombro, do qual sofrerei por semanas. Mas os cuidados de Lady Helene parecem aliviar a dor do corte. O ferimento de minha perna é usual e espero que cicatrize o quanto antes. Está difícil decidir se a idade resolveu me alcançar ou se perdi o entusiasmo para rolar no chão com malfeitores. O conde permaneceu descansando calmamente por 5 dias. Não aceitou ficar deitado e paralisado como um enfermo, mas concordou em ficar comportado em seus aposentos. Os ferimentos cicatrizavam bem e Délia mantinha-o dormindo por boa parte da tarde, pois colocava a mesma poção em sua primeira refeição. A cada dia ia colocando menos, até que no 5º dia colocou tão pouco que ele dormiu apenas por 1 hora. A cor já havia voltado à sua face e Jordan já não sentia mais uma pontada horrível de dor quando tentava mover o braço. Inclusive já conseguia sentar-se e levantar sozinho e, mesmo que mancasse um pouco, já recompensava por poder atender às próprias necessidades. No resto do dia, ele recebia visitas. Maury ia até lá todo dia fazer relatórios e conversar. Cold só apareceu no final, pois passou sua própria cota de dias na cama curando a perna. Betty e Délia também o visitavam todos os dias e até o padre Offrey, que era o religioso mais cego que alguém podia ter em seu castelo, e até divertido depois de uns goles de vinho, e ele sempre parecia ter tomado alguns.
Erin trazia-lhe a comida, que agora já era melhor que mingau. Luísa não era uma visita, pois passava quase todo o tempo lhe fazendo companhia, jogavam xadrez, discutiam sobre diversos assuntos, e ele lhe contava muitas coisas sobre Ravenford, seus habitantes e os conhecidos que tinha. Ela também estava lendo para ele, mas ele podia escrever, pois o fazia com a mão direita. E Erin já havia entrado no quarto 2 vezes, e o encontrado acordado e com a Lady encolhida e dormindo ao lado dele. Mas preferia não contar à avó e à mãe, porque elas provavelmente inventariam outras maneiras de manter a dama em Ravenford. Olhe só, Devon está com uma ótima aparência. A vermelhidão está até sumindo, disse Luísa, enquanto refazia o curativo no ombro dele. O conde levantou a cabeça e olhou o ferimento antes que ela o enfaixasse. Eu lhe disse, não preciso ficar de cama por 2 semanas por causa desse cortezinho. Não seja bobo, não pode forçá-lo. Ela apoiou a mão sobre o peito dele. Com a outra se certificou de que o curativo estava bem colocado e não o machucaria. Jordan ficou-a olhando, admirando seu rosto e fechou os olhos. Estava até começando a pensar na possibilidade de fingir que dormia até poder sair do quarto, pois estava muito difícil manter-se longe dela, principalmente no final da tarde, quando ela sentia sono, por ficar com ele desde muito cedo, mas não queria deixá-lo. Então, se aconchegava perto dele e dormia, encolhida e aquecida por seu corpo. O conde achava que Helene devia ser mesmo muito ingênua para achar que ele estava tão fraco ao ponto de não sentir nada. Afinal, onde ela achava que ele havia sido ferido? Mas Luísa, apesar de ter um conhecimento que ia muito além de Helene, não se importava, porque ela, quem estava decidindo tudo e preferindo ficar perto dele, não achava mais que ele estava em perigo, mesmo assim, preferia ficar. Enfim, vou poder comer algo real, disse Jordan, de pé do lado de fora do castelo. Eu ainda acho que Milord não deveria abusar. Délia era uma boa curandeira, mas todos ali sabiam que ela sempre exagerava no período de recuperação que aconselhava. Não vamos demorar, e essa deve ser a última vez que poderemos sair antes da neve cobrir tudo e ficar tão frio que não concordarei em levá-las para tão longe do castelo, argumentou o conde enquanto montava em seu cavalo. Deixe que eu tomo conta dele, disse Betty, que também iria. Eles partiram para a pequena cidade que ficava do outro lado do rio, entre Ravenford e Dryfield Hall, que era a propriedade de Bryce, um dos poucos amigos que o conde tinha fora do castelo. O resto, com quem também se dava bem, podia ser chamado de aliados fiéis. Precisavam trazer mais alguns itens para completar a despensa do castelo, e ele prometera a Luísa que lhe mostraria o mercado depois de ficar surpreso por ela nunca ter estado em um. Vai me dizer que seu braço não dói nem um pouco? Luísa já superara o medo de cavalos, mas não estava confiante. Talvez Helene não soubesse montar tão bem assim. Apenas quando preciso puxar as rédeas com força, ele respondeu. Não precisava se esforçar tanto. Eu poderia conhecer o mercado depois do inverno. Então Milady pretende estar aqui até lá, disse Betty, intrometendo-se na conversa. Luísa sorriu levemente e corou. Betty olhou para o conde e piscou-lhe o olho direito, fazendo-o balançar a cabeça negativamente, apesar de estar sorrindo. Também gostara de ouvir essa declaração espontânea de que ela já tinha planos de ficar. Até agora não tinham tocado nesse assunto, e nem feito nenhum plano. O mercado estava uma verdadeira bagunça, como Jordan sabia que estaria com todos aproveitando os últimos dias agradáveis para ir lá. Eles se separaram em 2 grupos.
Bettia foi tratar dos mantimentos, enquanto o conde passeava com Luísa. Ele mostrava-lhe as barracas e notava como ela ficava surpresa com tudo o que via. Cada vez mais ele tinha certeza que sua adorável dama foi mantida reclusa, longe daquele mundo tão normal para pessoas como eles. Mas ela não lhe falava sobre o passado, mesmo durante o tempo que passou lhe fazendo companhia em sua convalescência. Tomava o cuidado de ser vaga e fugia de certos assuntos. Ele precisava saber mais sobre ela. A essa altura, ele já mexera seus pauzinhos por conta própria e conseguira umas informações sobre os Montfort. Era simples, eles não existiam mais. Tudo indicava que ela era a última. Ainda havia pessoas mais velhas que compartilhavam do sangue dessa família, mas não mais com este nome. Através de casamentos, as mulheres perderam o nome e seus filhos seriam os próximos da geração de outras famílias. E o mesmo aconteceria com Helene de Montfort. Se ficasse ao lado do conde, daria uma parcela do sangue daquela família aos filhos, mas estes seriam os herdeiros dos Warrington. Jordan se perguntava se ela sabia que tinham isso em comum. Ele também era o último. Mas tinha a única vantagem de que seus filhos continuariam seu nome. Se ele não os tivesse, outro ramo da família assumiria tudo o que tinha. Pessoas que não conheciam aquelas terras e não se importavam. Os mesmos que só queriam assegurar a herança. Portanto, mandaram-lhe Tilda e continuavam tentando mandar-lhe outra prima. Luís estava achando tudo surpreendente. Ler sobre isso era muito diferente de visitar pessoalmente. Os comerciantes pareciam todos tão espertos e sem vergonha como os que encontrava espalhados por Londres. A confusão de pessoas, sons e cheiros lembrava as feiras que precisou frequentar nos meses antes de ir trabalhar no castelo, pois tinha pouco dinheiro e lá conseguia boas pechinchas. E toda a surpresa não era só por ela, pois Helene não tinha nenhum conhecimento para lhe dar. Ela realmente nunca esteve em um mercado. Helene não fez muitas coisas, viveu livre em seu mundo cercado. Podia olhar o céu e imaginar todos os lugares, através de alguns escritos e experiências que lhe relatavam, mas sem chegar até eles. Lá onde você morava não havia feiras? Jordan perguntou. Andava bem perto dela enquanto Cold e Maury abriam caminho para eles. Não sei, nunca andei muito por lá. Não deixava os domínios da fortaleza. Helene, eu sei que não morava mais na casa onde viveu com seus pais na infância. Onde vivia? Está enganado, milord. Nos últimos 4 anos eu voltei a morar lá. Meus parentes tiveram um surto de bondade e mandaram me trazer de volta. De onde? Do convento. Jordan estacou. Cold e Morin olharam para trás imediatamente, provando que, apesar de disfarçarem muito bem, estavam escutando a conversa. O conde chegou mais perto e perguntou baixo, estava até assustado com essa nova informação. Você não fez os votos, não é? Ele indagou. Luísa levantou a sobrancelha direita e o encarou. Reprimiu a vontade de gargalhar pela expressão que ele fazia. Era de genuíno terror. Mas, sinceramente, Helene foi educada em um convento. Não parecia ter aprendido muita coisa. Por acaso eu pareço com uma freira, milord? Jordan piscou várias vezes para reprimir a vontade de olhá-la de cima a baixo. Certamente que não. Nem se comporta como uma. Ele não podia nem fingir que não estava lembrando-se da noite da festa de casamento de Maury, em que eles tiveram um breve interlúdio em seu escritório. Pois não sou mesmo uma freira, ela disse, achando graça da reação deles.
Até porque já estou fora de lá há 4 anos. Eu morava no convento a maior parte do ano. As freiras tinham muita consideração pelos Montfort, que lhes faziam altas doações quando eram vivos. E no verão eu ficava com uma tia idosa, mas ela morreu recentemente. Foi quando voltei para cá. Os homens se entreolharam. Ela nunca havia dado tantas informações sobre seu passado. E quando Cold e Murray voltaram a andar, ela virou-se para o conde e disse baixo: Minha tia era uma feiticeira de verdade. Então sorriu e seguiu os outros. Ela deve ter jogado alguma poção em sua cabeça, milady, brincou o conde. Claro, foi assim que meus cabelos ficaram vermelhos como os dela. E o que ela jogou em seus olhos? Sua tia deve ter jogado muitas poções em você. Saiba que isso eu herdei de minha mãe. É uma característica da família dela. Helene tivera a sorte de ficar com uma parte de sua bagagem de roupas, mesmo que sem seus agasalhos, mas não tinha nenhum dinheiro e, portanto, não podia comprar nada. Também não aceitaria nenhuma moeda de um homem que não fosse seu parente ou marido, não era certo. Apenas mulheres de vida fácil aceitavam presentes assim. E Luísa tinha uma independência enraizada nela que não combinava com a época em que estava vivendo agora. Mas era muito útil em seu tempo, onde tinha que se virar sozinha há anos. As duas personalidades aliadas causaram um sério problema na feira, pois não aceitou um presente sequer, ou mesmo um empréstimo. Tornou-se desobediente, malcriada e teimosa. Era o que os homens da época costumavam chamar de gênio ruim, e nenhum deles queria se casar com uma mulher que o tivesse, pois alegavam que elas acabavam os obrigando a usar a força, pois causavam verdadeiros pandemônios dentro de suas casas, criavam inúmeros problemas, não se sujeitavam quando deviam e eram até ruins para gerar herdeiros, pois achavam que podiam dizer não quando eles queriam visitar suas camas. Se perguntassem a eles, iam todos dizer que o conde era completamente insano, pois ele achava mais graça a cada resposta malcriada que levava. Já estava descobrindo inúmeras maneiras de provocá-la, porque os olhos fulminantes que ganhava daqueles olhos verdes aqueciam seu coração. Pois saiba, milord, que minha tia me ensinou a não obedecer aos homens cegamente, porque são todos um bando de tolos. Tenho certeza que era exatamente isso que as freiras lhe ensinavam nos intervalos entre as orações. Ele respondeu, divertindo-se com as contradições dela. Eu não considerava tudo o que elas me diziam. Ela respondeu levemente encabulada com a observação dele. Se milady não me contasse isso, juro que jamais notaria, disse ironicamente. Procurando manter um tom sério, ela certamente ia contra todos os ensinamentos que as freiras devem ter tentado incutir em sua cabeça. Ele comprou 2 pastéis de carne e 2 canecas grandes de hidromel e levou-a para comerem em um local mais afastado. Claro que Cold e Murray estavam por perto, mas não o bastante para escutá-los. Lady Lavine havia-os acompanhado, mas não estava comendo com eles, pois seguia a Betty, queria aprender umas coisas para ser mais útil no castelo. E também para poder cuidar da casa que ela e Murray teriam em breve dos filhos que viriam. Precisava aprender muitas coisas práticas, pois o que sabia era pura teoria para ser uma boa lady nobre. Mas ela não se arrependia, a cada dia ao lado do marido tinha mais certeza de sua escolha. Além de amor, agora tinha respeito de todos à sua volta e, principalmente, respeito por si mesma. Beba isto, tenho certeza que vai gostar, disse o conde, entregando uma das canecas a Luísa. Ela bebeu e adorou.
confirmando as expectativas dele. Também gostou muito do pastel de carne, mas só conseguiu comer metade e deu a outra para ele, que comeu, como se fosse apenas mais uma mordida. Creio que vai me deixar comprar-lhe um doce, ele disse enquanto ajudava a levantar. Em nosso suposto acordo, estou proibido apenas de lhe dar bens materiais. Pois vai achando que me encherá de doces e me deixará incapaz de usar meus poucos vestidos. Essa tática não funcionará, ela disse em tom de acusação, causando risadas. Encontraram com Bétia no meio da feira. Ela resmungou ao saber que eles tinham rejeitado as comidas que trouxera para comer um simples pastel de carne que na verdade era bem grande e os deixaria alimentados até a ceia. Luísa distraía-se andando pela beira do rio, comia um confeito coberto de açúcar e simplesmente pensava sobre o que lhe acontecia agora. Era inevitável não imaginar como tudo começara. Se estava ali, então quem estava lá no castelo em 2012? Se agora era Helene, então será que Helene era ela? Se fosse, estaria muito mais perdida lá naquela época. Mas isso não era possível, porque Helene estava morta. Ela sabia, ela morria naquele ataque. Luísa achava que só estava ali porque de alguma forma Helene não estava mais. Mas como poderia ser assim se sentia a outra que lhe dava informações constantemente? Nunca entenderia, e o pior de tudo, não podia dizer a ninguém. Até mesmo o conde, por mais compreensivo que pudesse ser e achar que ela enlouquecera. Como lhe diria que era Helene, mas ao mesmo tempo não era? E escrever aquelas cartas do mesmo castelo que ele, só que no futuro. O conde seria obrigado a aceitar que ela era louca, pois nada disso jamais faria sentido para ele. Às vezes, Luísa esquecia, pois ele era inteligente e seria encantador em qualquer época, mas isso não mudava o fato de que vivia em um período muito diferente do seu. Será que conseguirei me manter aqui? Ela pensou. Nem havia pensado em voltar. Primeiro, porque não sabia como, e principalmente porque não queria. Podia tentar não admitir, mas estava mais feliz ali do que era lá, naquele seu emprego no castelo onde vivia sozinha. Não tinha ninguém, não tinha para quem ligar ou com quem se preocupar. Havia sua mãe, claro que gostava dela, mas ela não hesitara em mudar de continente e deixá-la para trás. Por mais certeza que tivesse do sucesso da filha, era como se estivesse fazendo o mesmo, só que não daria para telefonar periodicamente. Notou que estava sozinha há muito tempo e virou-se para onde estavam os outros. Encontrou Jordan encostado na árvore mais próxima dela. Observava-a de forma casual, assim como também olhava o movimento do rio, apenas esperava. Tão perdido em pensamentos quanto ela. Desculpe, me distraí. Ela andou para mais perto dele. Não queria atrapalhar sua reflexão. Também gosto de perder o olhar no rio. É como se o movimento constante ajudasse a movimentar os pensamentos. A chuva também, ela comentou. O vento movendo as copas das árvores, ele respondeu. Ondas em um lago, batendo na borda onde você está, ela continuou. Neve caindo. Você nem nota o tempo passar, e quando vê, já está tudo branco. As chamas da lareira dançando sem parar quase hipnotizavam. Os dois perderam o olhar pensando em como gostavam de, às vezes, simplesmente parar em um canto sossegado e observar esses fenômenos naturais enquanto a mente mantinha-se trabalhando sem esforço. O olhar de Jordan caiu novamente sobre a mulher à sua frente. Estava quieta e contemplativa. Sua feição não demonstrava tristeza,
ou aflição. Ficou feliz que os pensamentos dela não corressem nessa direção. Não me importaria se me fizesse companhia para observar a neve que cai, que vai cair nesse inverno, e o fogo das lareiras que deverão nos aquecer, ele disse. Havia uma pontinha de expectativa na frase, e até hoje ele não havia perguntado qual era o destino final dela quando foi atacada. Ela lhe dissera que pretendia chegar ao castelo e pedir abrigo por uma noite. Mas e depois? Era isso que o assombrava. O momento que ela lhe dissesse qual era o seu destino. Ela virou o rosto para ele e acabou sorrindo. Acho que já está tarde demais para eu partir, milord. Voltou a olhar o rio. Por outro lado, não queria abusar da sua bondade e hospitalidade, já me salvou. Jordan afastou-se da árvore e parou um pouco mais à frente entre ela e a margem do rio. O sol fraco iluminava sua figura e ele ficou um pouco de lado, deixando a luz solar criar sombras no seu rosto enquanto clareava seu cabelo. Luísa pensou que se as mulheres de sua época soubessem que existiam uns poucos homens tão bonitos e encantadores quanto ele, a fila para voltar no tempo seria enorme. Eu creio que não preciso mais fazer rodeios, Helene. O que estou fazendo não se caracteriza mais como bondade ou hospitalidade. Nós sabemos disso. Ele virou o rosto e ficou olhando-a. Ou melhor, eu espero que tenha conseguido expressar isso, ou demonstrar de forma clara que a quero mais do que como uma hóspede. Com a mão direita, ela segurou os dedos da mão esquerda e manteve-se olhando-o. Estava com o senho levemente franzido e prestava atenção nele, o que não ajudou muito a língua do conde a funcionar, já que ele nunca havia tido que entrar nesse tipo de assunto com alguém. Ele balançou a cabeça e foi quase inevitável não sorrir. Não estava brincando, também não estou usando-a. Não achei que estivesse. Eu consenti. Ele voltou até ela, parou tão perto que Luísa precisou levantar bem o rosto para encará-lo. Surpreendeu-se quando ele tocou seu rosto, pois não demonstravam intimidade em público, mas apreciou o toque e tocou delicadamente as costas da mão dele com os dedos. Jordan a olhava e acariciava discretamente o lado esquerdo de sua face, que a mão dele escondia. Eu quero poder tocá-la quando quiser e onde estivermos, sem que lhe classifiquem como uma amante que partirá em breve. Quero olhá-la sem que eu pareça mais um desses homens sem moral que dormem com suas hóspedes e suas criadas, porque eu quero ter direito de fazê-lo. Ele abaixou um pouco mais o rosto, quase sucumbindo à vontade de beijá-la. Mas eu só posso fazê-lo se eu quiser. Ela completou a frase rapidamente, aproveitando a hesitação dele. Quero que passe este inverno comigo e na primavera decida se gosta daqui, do castelo do povo, e se me aceita como marido. Milord acha que agora eu ainda não posso tomar uma decisão acertada, não é? Não quero que se arrependa. Ela franziu a testa e mudou o tom. Mas você já tem absoluta certeza do que quer.
ou não me diria. Jordan franziu quase imperceptivelmente o senho, tentando entender a mudança de tom. Uma coisa independe da outra. Dessa vez ela soltou o ar com força. Claro, virou-se para sair de forma intempestiva, mas esqueceu do maldito vestido e tropeçou. Ele a segurou rapidamente, impedindo sua queda. Luísa se desvencilhou e foi andando em direção ao grupo, segurando as saias. Se ele a queria tanto, podia muito bem ficar em agonia esperando uma resposta, por castigo. Não deveria duvidar da intensidade dos sentimentos dela. Ele tinha certeza, mas vinha lhe oferecer mais tempo para decidir sua cabecinha confusa. Nem cogitou a possibilidade de ela também já saber o que queria e desejar ficar ao lado dele, tanto quanto ele parecia desejar ficar com ela. O conde ficou com a testa franzida quando ela lhe fez aquelas perguntas. Depois não lhe deu resposta alguma sobre ficar o inverno inteiro, e muito menos sobre o que ele acabara de lhe propor. Por Deus! Dissera que queria ser seu marido e ela saiu aos trancos, parecendo furiosa. Será que estava indo tão mal assim? Era óbvio que não tinha jeito para seduzir mulheres. Não procurou se especializar nisso ao longo de sua vida. Tinha muito mais o que fazer. Com Tilda, ele nunca precisou fazer a corte. Ela veio, eles haviam se conhecido anos antes, então casaram, simples assim. Como marido, ele procurava ser próximo, gentil e esmerava-se como podia para que ela também ficasse satisfeita em seus poucos momentos íntimos. Mas realmente era a primeira vez que se encontrava em tal situação. E no fim, sua falecida esposa ainda se apaixonou por outro. Até com as outras mulheres com quem se relacionou, não passou por essa aflição. Elas sempre vinham atrás dele, loucas para capturarem-no em um casamento, ou eram pagas. No caso das visitas àquele local que ele fazia simplesmente para não se tornar um monge. Jordan não teve muitos relacionamentos, aliás, com essa definição só houve um casamento. E assim como ele nunca precisou pedir ninguém em casamento, nunca ficou tão aflito, esperançoso, ou teve tanta dificuldade para dormir, porque aquele monstro entre suas pernas não descansava mais. Mas havia uma coisa que ele não estava, confuso. Ele a queria, ponto final. Suas confusões eram apenas em relação às novidades que ela estava representando para ele. Devon, ela parou de repente. Ele estacou e virou-se para ela. Vai ficar longe de mim o inverno inteiro? As duas sobrancelhas do conde se ergueram e poderia-se dizer que ele congelou, o que era impossível acontecer ultimamente, principalmente quando estava perto dela. Luísa continuou o observando com fingida inocência. Viu-o abrir a boca 2 vezes, procurando pela resposta apropriada. Ambos sabiam que ela não estava falando sobre conversar, passear ou qualquer outra ação similar. A cada dia parecia que eles precisavam se encontrar mais vezes. Para cometer atos inapropriados, nem a convalescência conseguiu manter os lábios dele longe dos dela. Sim, entendo, milord. Será mesmo uma pena. Ela disse quando ele tentou responder pela 3ª vez. Então, seguiu seu caminho em direção aos outros.